Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Não se esqueçam da caixa assombrada. Não perca a sua. Vamos para o relato de hoje, que é este: Os Sonhos. Bom, mas vamos ler a introdução aqui. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e Matheus, tudo bem? Aqui quem vos fala é a boa e velha Fulanildes, lhes trazendo mais um relato. E esse aconteceu comigo mesma. Pois é, Ana, eu não lembro se já comentei nos relatos anteriores, mas eu sou um bandista, assim como a maioria da minha família, que é composta de candomblecistas e umbandistas. E eu, infelizmente, sou médium. Eu digo infelizmente porque eu não fico muito à vontade com esse meu dom. Sim, eu sou uma médium que morre de medo de espíritos. Eu tenho pavor de ir a hospitais, cemitérios e tudo que envolve a morte. E quanto mais eu fujo, mais o mundo sobrenatural me persegue. Mas são raras as vezes em que vejo ou escuto algo em tempo real, graças a Deus. As minhas experiências sobrenaturais, em sua maioria, acontecem através de sonhos. E sobre alguns deles é que venho falar aqui. Bom, sem mais delongas, vamos ao relato. PS, esse relato trata de assuntos sensíveis, por isso acho que irá para proibidão. Oh, será? Não, acho que não. Tem um assunto sensível, mas talvez não seja ainda para um proibidão. E desde já peço perdão por algum erro ortográfico que deixei passar. E é claro, todos os nomes estão trocados. Obrigada, então bora lá. Os sonhos. No ano de 1997, quando eu tinha 17 anos, a minha família passou por uma perda terrível que nos marca até hoje. O meu tio, o irmão da minha mãe, o segundo mais novo, foi contaminado com o vírus HIV, o que foi um choque para todos, e inclusive para ele mesmo. Nos anos 90, quem contraía o vírus HIV era sentenciado à morte, porque naquela época não se sabia muito sobre o vírus. A medicina ainda engatinhava sobre esse assunto e o tratamento e os medicamentos eram escassos. O remédio mais conhecido na época e o mais indicado pelos médicos era o AZT, que na verdade fazia mais mal do que bem. Ao invés de ajudar o enfermo, o debilitava ainda mais, acredito. Era um coquetel molotov no organismo da pessoa que só fazia definhar. Isso é o que ela está dizendo aqui, tá, gente? Eu não sei, não posso opinar a respeito. Isso sem contar o preconceito e a segregação das pessoas. Que bastava saber que o fulano estava com AIDS para isolar, julgar, olhar torto e se afastar. Tudo isso culpa da ignorância e da falta de informação do povo, que sabem julgar e condenar, né? Ao invés de estender a mão e ajudar. Bom, enfim, Ana, meu tio, quando soube que estava com a maldita, termos usados na época para chamar a doença, ele se desesperou, ele berrou, ele gritou, se perguntando por que aquilo estava acontecendo com ele. Depois culpou o mundo, a Deus e a Ogum por permitirem que aquilo acontecesse com ele. Sim, o meu tio era espírita. Não só espírita, como zelador de santo, umbandista, talvez, é isso? Ele culpou, ou candomblessista, não sei. Ele culpou a Deus e ao orixá como se ambos tivessem culpa do destino que ele mesmo trouxe para si por conta de suas ações. A vida é uma moeda de troca. Se você plantar pimenta, você não vai colher morangos, não é? Pois é, meu tio estava colhendo aquilo que plantou. E quando a hora da colheita chegou, essa não foi boa. E em um ato de desespero, ele acabou tirando a própria vida. Muitos acharam um ato de coragem, outros de covardia. Eu acho que foi um ato desesperado para fugir da dura realidade que o aguardava. Bom, depois de ter contado um pouco sobre o personagem principal dessa história, vamos aos fatos sobrenaturais. Os sonhos. Primeiro sonho. Nesse primeiro sonho que tive com o meu tio, um de muitos outros, eu estava na casa com a minha mãe, mais precisamente em sua sala,
quando ouço a campainha do portão tocar. E quando fui atender, lá estava o meu tio, de pé, sorridente no portão. Eu não pude evitar o meu espanto ao vê-lo ali, afinal, mesmo no sonho, eu sabia que ele estava morto. E quando percebeu a minha cara de espanto e o meu silêncio, ele falou: "Que foi, menina? Tá estranhando o seu tio?" E quando finalmente recuperei a minha capacidade de falar, eu só consegui dizer: "Tio fulano, o que faz aqui?" Ele apenas sorriu e respondeu: "Como que eu faço aqui? Vim visitar as minhas meninas preferidas." Era assim que ele se referia a minha mãe, minha falecida avó e eu. "Aonde está a sua mãe?" ele perguntou. E eu respondi: "Dormindo." E ele disse: "Pois a acorde porque eu quero falar com ela." No sonho, eu ia até o quarto da minha mãe e a acordava, dizendo que tio fulano queria falar com ela. E ela foi comigo até a sala e quando o viu, ficou mais espantada do que eu. O meu tio pediu para que se sentasse, que ele queria conversar com ela. Ela, acatando ao pedido dele, se sentou no sofá. E ele perguntou se ela estava bem. Essa época foi turbulenta em nossas vidas, porque além da morte do meu tio, a minha mãe também sofria com a perseguição e a violência do meu ex-padrasto, de quem havia se separado. E o meu tio, sabendo disso, disse à minha mãe que não havia partida sem antes entregar o destino do traste. Era assim que ele se referia ao meu então padrasto, a quem ele merecia, a quem ele merecia o destino. Assim que ele se referia ao meu então padrasto, que merecia o destino dele. A quem ele merecia. Bom, não sei, o destino dele já estava selado. E por incrível que possa parecer, 2 meses depois dele dizer isso à minha mãe, o traste veio a falecer. De uma hérnia umbilical supurada. Coincidência? Não mesmo. E vocês vão saber por quê. Então, peraí, deixa eu entender. O meu tio, sabendo que ela não se dava bem lá com o padrasto, na verdade com o companheiro, né? Sabendo disso, disse à minha mãe que não havia partida sem antes ou seja, o tio dela não ia partir sem antes dizer o destino do traste. E ele falou que ele merecia, é isso? E o destino do traste já estava selado. E aí, 2 meses depois, ele morreu, né? O traste, digamos, o padrasto dela, né? Bom, coincidência? Não mesmo, e vocês vão saber por quê. Depois de dizer isso, ele perguntou à minha mãe como estava a minha avó. Minha mãe respondeu que ela estava bem e perguntou o porquê da pergunta dele. Então ele respondeu: "Não sei, estou preocupado com a minha mãe. Eu acho que eu vou fazer uma visita a ela." Dizendo isso, ele se levantou e disse: "Minha sobrinha, me leve até o portão." Obedecendo, eu o fiz. E quando lá cheguei, abri o portão para ele sair e ele me deu um beijo na testa e disse: "Nunca esqueça que eu amo vocês." E saiu. E depois disso, logo acordei na manhã seguinte. Fui até a minha mãe e contei o sonho em detalhes. Primeiro ela se espantou. Depois ela não deu muita importância e disse que foi só um sonho e que eu não deveria ficar muito impressionada com aquilo. Bem, isso até que poderia ter passado batido se não fosse que uma semana depois minha mãe, é isso? Minha avó? Não sei. Bem, isso até que poderia ter passado batido se não fosse o que aconteceu, acho que uma semana depois. Minha, não sei quem, sofreu um acidente de carro, onde a maior vítima foi a minha avó. Acho que minha mãe sofreu um acidente de carro, onde a maior vítima foi a minha avó, que teve fratura exposta no braço e no fêmur, fazendo com que ela ficasse internada por quase 2 meses. E por pouco, ela, minha mãe e meus primos que estavam com ela no carro não perderam a vida. E dias depois que o acidente aconteceu, muito lembrou do sonho
e disse que aquilo foi um aviso. Muito como assim, lembrou? E dias depois que o acidente ocorreu, acho que me lembrei do sonho e disse que aquilo foi um aviso. Enfim, que o meu tio, ele veio até nós e tentou avisar-nos, mas ela não deu ouvidos, né? Minha mãe não deu ouvidos. Segundo sonho. Esses já no ano de 2011. O meu tio Ciclano, que é o irmão mais velho da minha mãe, ele estava internado, muito mal. Ele havia sido diagnosticado com um câncer de pulmão. Mas apesar dessa doença tão grave, nós mantínhamos a esperança e orávamos a Deus para que Deus operasse um milagre e que o meu tio, mesmo que não fosse curado, pelo menos melhorasse e ficasse um pouco mais conosco, pois era muito querido por todos nós. Foi então que, em uma noite, após adormecer, eu voltei a sonhar com o tio fulano, coisa que não acontecia há anos. Com o tio fulano, não com o ciclano. No sonho, estávamos eu e ele em uma praça próximo da minha casa. Ele sentado no chão, rabiscando algo na areia e eu no balanço. Quando eu era pequena, ele costumava me levar nessa praça, então o lugar não me era estranho. E depois de um tempo em silêncio, vendo o meu tio rabiscando a areia, eu perguntei: tio fulano, o senhor sabe que o estado do tio Ciclano é crítico, não é? E ele me respondeu com um balançar de cabeça, dizendo que sim. Então eu voltei a perguntar: ele vai morrer? E ele apenas me deu um balançar de ombros, levantou-se do chão e disse: vamos, o tempo acabou. Tempo? Respondi sem entender muito bem. Como assim? Voltei a perguntar. E ele me olhou e disse: vamos. Na época eu não entendi muito bem, mas hoje eu sei que quando ele se referiu ao tempo, ele quis dizer que a permissão que ele teve para estar aqui havia terminado e ele precisava ir. Bom, no sonho eu me levantei e o segui. Foi quando eu vi os tais rabiscos que ele tinha feito na areia, e que na verdade não eram rabiscos, era uma data. 18/3/2011 e um horário, 15h40. Quando ele percebeu que eu não o segui, ele voltou a olhar para trás e disse: vamos logo, Fulanildes. Eu o segui, e assim que fiz isso eu acordei, bastante impressionada com tudo. E novamente contei para minha mãe, agora mais crente. Ela ouviu tudo com atenção e me disse apenas para esperar e orar. Os dias se passaram até que recebemos uma ligação. Era o meu primo, o filho do tio Ciclano, que desesperado dizia que o pai havia acabado de falecer. E adivinhem qual era o dia? Pois é, dia 18 de março de 2011, assim como eu tinha visto no sonho. E depois, no atestado de óbito, eu fui verificar a hora. E sim, ele havia partido às 15h40 da tarde. E aí? Também coincidência? Pois eu acho que existe uma linha muito tênue entre a coincidência e o mundo espiritual. Terceiro e último sonho. Eu digo último, que irei relatar aqui, tá? Houve muitos outros, mas se eu fosse contar todos eles, a Ana ia ficar aqui até sabe-se Deus lá quando, né? Lendo esse relato. Agora o ano era 2015 e foi um ano péssimo para mim, pois havia acabado de terminar o meu noivado com um homem que eu amava, mas o sentimento não era recíproco, mesmo com ele afirmando o contrário. O término da relação foi conturbado, com brigas, traições e muita mágoa. Eu fiquei tão abalada que eu tentei até contra a minha vida. Pois é, assombrados, eu tentei por causa de macho escroto. Olha só. Não me orgulho nada disso, mas pelo menos serviu de aprendizado. E eu tentei... e ao tentar isso, acabei me ferrando, pois fui obrigada a ter um tubo na minha goela, ter um tubo enfiado na minha goela abaixo para fazer uma lavagem estomacal. Olha, todo castigo pra corna, trouxa e burra é pouco, viu? Mas o importante é que quando eu estava no hospital, ainda me recuperando do procedimento que havia acabado de passar, meio acordada, meio dormindo da lavagem estomacal,
Por isso eu tenho dúvida se foi um sonho ou uma visão. Eu enxerguei, mesmo com as vistas meio turvas, o meu tio fulano e o meu pai, também falecido, ao lado do meu leito no hospital. Tentei dizer alguma coisa, mas devido ao procedimento de ter um tubo na garganta, estava muito dolorida, né? Me impossibilitando de dizer alguma coisa. Então eu só vi, ouvi e senti. Eu vi o meu pai e o meu tio se aproximar de mim. O meu pai segurou na minha mão e o meu tio acariciava os meus cabelos. Então ouvi o meu tio dizer: filha, não chore, porque quem não te merece... Ele disse, o meu tio disse assim: filha, não chore por quem não te merece e não sofra também. Deixa que eu vou me encarregar de tudo. E você logo verá quem era o homem que você dizia amar. Ele não era o que dizia ser. Depois disso eu caí num sono pesado, acordando no dia seguinte. Tive alta do hospital e voltei a viver a vida. Voltei a trabalhar, voltei a me socializar, voltei a ser quem eu era. Até um belo dia, de folga, lá estava eu em casa assistindo o noticiário com um prato de comida na mão, quando vi a cara do meu ex estampada na TV com a seguinte notícia: preso hoje um dos comandantes do tráfico no lugar tal, tal, tal. Gente, eu não fazia ideia! O desgraçado trabalhava como motorista numa empresa de ônibus muito conhecida aqui onde moro. Eu também trabalhava lá como cobradora. E foi trabalhando que eu conheci esse traste. Eu quase caí dura quando vi a notícia e minha mãe, coitada, não ficou em condições melhores, não. O desgramado escondeu de mim a sua outra vida e por pouco eu não caso com ele. Já pensou? A minha vida séria, a minha vida seria um inferno. Eu, no fim, agora agradeço a Deus. Agradeço até hoje pelo livramento que Ele me deu. E é por essas e outras, assombrados, que quando alguém sair da sua vida, mesmo que você ame, agradeça. Porque pode ser Deus te livrando de uma cilada, não é? Bom, é isso, Ana. Esse foi o meu novo relato. E de onde veio esse tem muito mais, já que a minha família é um verdadeiro celeiro de relatos. E antes de terminar, gostaria de deixar aqui um alerta para todos os assombrados, principalmente os jovens. O fruto de nossas ações nem sempre são doces. Portanto, assombrados, se cuidem. Ouça o conselho dos mais velhos, principalmente dos pais. Se o meu tio tivesse dado ouvidos aos conselhos da minha avó, não teria tido esse triste fim. Cuidado com os falsos amigos, aqueles que te oferecem uma coisinha para te dar um barato legal, enquanto está na balada, sabe? As consequências podem ser desastrosas e na hora que a bomba estourar, esses mesmos amigos que te ofereceram a coisinha legal serão os primeiros a se afastar de você. E usem camisinha sempre. O seu corpo, suas regras, mas os maus atos um dia serão cobrados. E confiem em mim quando eu digo que nessa hora todas as regras acabarão. Beijos, Ana. Obrigada por mais uma oportunidade e até a próxima. Obrigada, um beijo para você. E ela tá certa, né? Ouçam os conselhos dos mais velhos, cuidem-se muito e cuidado com amigos, tá? Esses amigos, principalmente, como ela disse aí, os jovens, adolescentes, tá? Os seus melhores amigos, salvo raras exceções, eu espero, né? Quando a gente vê nos relatos de Maledite, mas são os seus pais, seus avós, as pessoas que realmente gostam, sempre cuidaram de você, estão aí sempre por você. Tá bom? Bom, espero que tenham gostado. Um grande beijo. A gente se vê no próximo relato. Beijos e fui.